O último relator sombra, Marisa Matias do GUE. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também quero congratular a organização por esta audição. Eu penso que estamos todos de acordo que a forma como foi gerido este processo foi uma forma que colocou e minou seriamente a credibilidade das instituições europeias. E se exemplos fossem necessários, basta ver como foi a indignação do público relativamente às somas gastas nas vacinas e depois a baixa virulência que se verificou desta pandemia. Eu penso que as apresentações até aqui conseguiram ou tentaram explicar de forma como é que foram estas medidas apropriadas e como é que elas foram responsáveis para gerir numa situação de incerteza, mas falharam numa outra dimensão, que é a da transparência. Se tivesse havido transparência, se tivesse havido informação apropriada em cada momento, não teríamos que repetir à exaustão estas audições, estes debates. Parece-me que essa é claramente uma das dimensões onde falha. E, portanto, gostaria de saber de tudo o que foi feito e das avaliações, o que fazem para voltar a ganhar a confiança dos cidadãos e a ganhar a credibilidade das instituições europeias em processos como este. Gibt es ein Rezept, die Glaubwürdigkeit? Bem, será que há uma receita para voltar a recuperar a credibilidade? Die Frage steht im Raum, da... Bem, a pergunta fica no ar. Vamos... ninguém se quer expressar já, mas a resposta virá na questão sobre o futuro. Verificamos que é muito fácil perder a credibilidade, é muito difícil recuperá-la. É uma questão da política. Marisa tinha um comentário. Tinha ainda meio minuto para o seu comentário. E agora passamos à segunda ronda. Lições para o futuro. Lições para o futuro, segunda ronda. Ainda quero voltar a pedir a palavra. Sim, Sr. Presidente, apesar de não haver resposta à pergunta que coloquei, gostaria de colocar uma segunda pergunta, porque não só não há informação, não há transparência, como houve perguntas que foram feitas anteriormente, também ficaram sem respostas. Eu gostaria de perguntar se já há, então, um modelo de intervenção que inclui estas dimensões todas para lidar em situações de incerteza como aquela que vivemos e se já pensaram o que fazer em relação aos excedentes e em relação a todas as outras questões que foram também colocadas. Aproveitava, se não querem responder à pergunta que coloquei, que complementem as questões colocadas pelos colegas anteriormente. Muito obrigada. Herr Ries traut sich zu einer Antwort. Sr. Ries ensaia uma resposta. Talvez seja melhor e vai ter uma resposta na sessão seguinte. A parte mais difícil foi a comunicação com o público e com os profissionais da saúde. No início de julho, com a presidência belga, quando nós começamos, verificamos que essa é que era a questão crítica. Até a própria definição do vírus e o nome do vírus. Não se lembram, não se esqueçam que havia o nome de gripe suína, o que fazia confusões já com o domínio da agricultura e da veterinária. E medidas adicionais e com medidas que foram tomadas, por exemplo, pelo Egito, que mataram muitos suínos. Depois, entretanto, era o México, a gripe do México. E depois é que apareceu a H1N1 e a gripe A. Portanto, com o nome já houve um problema. E cada país acabou por usar uma definição diferente. Ora, e foi, na altura, o nome de gripe suína que dominou na internet, que predominou na internet. Isto é um exemplo. Os vários grupos, os profissionais da saúde, não estavam informados, simplesmente, porque não acreditavam nas fontes de informação ou não tinham acesso à informação certa. E nós não tivemos tempo suficiente para lhes vincular a informação adequada. Isto foi muito criticado em muitos países. E o terceiro fenómeno no domínio da comunicação foi os meios sociais. O Facebook, por exemplo, já estava envolvido.
Havia peritos a aconselhar indivíduos sobre isto? Thank you very much.